Olá a todos! A aula de hoje é sobre cadeias alimentares. Meu nome é Thiago Ruber e vamos lá. Bem-vindo à aula. A nossa temática é a temática ecologia. E agora vamos ver os tópicos que vamos estudar nesta videoaula. Ecossistema, cadeia alimentar, teia alimentar, fluxo de energia, meio ambiente e impactos ambientais. Pois bem, agora o que vem ser a cadeia alimentar? Vamos ver o que o nosso rei da selva vem dizer. O grande ciclo da vida. Legal. Mas antes de falarmos sobre cadeia, vocês precisam saber alguns conceitos básicos que vão ser fundamentais para o entendimento da matéria e para as questões do Enem. Pois bem, o conceito de espécie são indivíduos semelhantes capazes de gerar descendentes férteis. Uma coisa que vocês têm que se atentar aí, porque se estiver uma das respostas indivíduos iguais capazes de gerar descendentes férteis, não a marque. São ser indivíduos semelhantes. Porque existem espécies de aves e insetos que a fêmea e o macho, não são iguais, eles são semelhantes. Há diferenciação entre eles. Principalmente em algumas espécies de aves, onde o macho ele vem apresentar plumas mais coloridas e a fêmea apresentar uma pelagem menos colorida. Então, muito cuidado com esse tipo de perguntas, porque eles querem te enganar e você marcar que o conceito de espécies são indivíduos iguais, capazes de gerar descendentes férteis. Aqui nós temos um exemplo de uma espécie, que são os tigres brancos. Agora, população. São um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie. Como nós somos uma população de seres humanos. Agora, o próximo conceito vem ser de comunidades. O conceito de comunidades é bem simples. É um conjunto de várias populações, como vamos ver no exemplo aqui. Nesta imagem, podemos ver várias populações. Uma população de elefantes, tem uma população de gazela, uma pequena população de gazela, uma pequena população de flamingos e outros animais que habitam também nesta região. Ou seja, já é uma comunidade, não é só uma população, porque existem várias espécies diferentes. Agora, partimos para o conceito de ecossistema. O ecossistema ele é formado pelos fatores bióticos e fatores abióticos. Mas o que vem ser isso? Bom, como já está dizendo no slide, fatores bióticos vêm ser a comunidade, vêm ser os seres vivos que habitam naquela região. E os fatores abióticos, eles já vêm ser os fatores que não são orgânicos, de certa forma. Vem ser tudo aquilo que não vem ser orgânico, como o sol, o calor, a chuva, o solo e entre outros fatores. E aqui, ó, perceba essas definições aqui de fatores abióticos e abióticos. E eu recomendaria a vocês a anotarem esses conceitos, porque são coisas muito importantes de vocês terem na sua cabeça e também no seu caderno, para lembrar. Aqui nós temos uma imagem que demonstra um ecossistema. Nós temos fatores bióticos, fatores abióticos e várias populações fazendo parte de uma mesma comunidade. Outro fator importante é o de biosfera, que é o conjunto de todos os ecossistemas da Terra. Ou seja, o nosso planeta é a nossa biosfera. É algo interessante até de se falar, não é? Pois bem, o próximo conceito é o de nicho ecológico. O nicho ecológico ele vem ser o papel que a espécie ela vem empenhar no seu ecossistema. Mas como assim? Por exemplo, existem espécies de primatas e pássaros que eles vêm ser dispersores de sementes. Mas como eles fazem isso? Eles se alimentam do fruto e aí eles engolem a semente. E essa semente ela vai ser liberada junto com as fezes desses animais e assim, quando ela chegar no chão, essa semente ela vai germinar, porque ela já vai estar sendo nutrida quando chegar no chão pelo material orgânica que são as fezes dos animais.
Ou seja, ele está fazendo uma interação com esta árvore ou esta planta que ele se alimenta dela. Isso é o nicho ecológico dele naquele ecossistema. Mas não só isso, existem várias outras maneiras que ele vai interagir com outras espécies, com outros indivíduos da mesma espécie que vão ser o seu nicho ecológico. Por exemplo, a nossa bela onça pintada, o nicho ecológico dela é ser um predador de topo de cadeia. Ou seja, ela é o maior predador na sua região. O que ela vem fazer? Ela vem habitar em árvores, ela vem se alimentar de outros animais e ela vem estar ali à noite andando pela mata. E aí nisso, o que ela pode fazer? Ela pode estar carregando uma semente no seu pé ou no seu pelo, um pólen de algum esporo de alguma planta. E aí ela vai espalhando esse esporo. Então ela está fazendo um papel de disseminação. Ela está sendo um nicho, ela está fazendo uma interação com as espécies. Ou seja, ela está fazendo o seu nicho ecológico. Pois bem, o conceito de habitat. Habitat vem ser o local aonde a espécie naturalmente existe. Por que é importante o naturalmente? Porque existem espécies que você pode encontrar fora do seu ambiente, do seu habitat, do seu ambiente que é o normal, de certa forma, o natural. Por quê? Porque existem espécies que foram transportadas de forma legal ou até ilegal para outros lugares. Existem vezes que pessoas compram animais exóticos de forma legal, mas elas cansam, o que é errado. Mas elas fazem isso mesmo assim, e aí elas soltam esse animal na mata. E aí, esse animal ele já vai estar longe do seu habitat. Mais à frente, vamos falar um pouco mais sobre espécies invasoras, mas habitat é isso. Por exemplo, nós temos aqui os ursos polares. Os habitats dele é o Círculo Polar Ártico. Você imagina se eles viessem para cá? Eles iriam conseguir se encaixar? Não. Eles são animais de clima frios. Um lugar de clima temperado, tropical, seria algo prejudicial para eles. Diferente dos nossos amigos lá da savana, que já estão mais acostumados a um clima mais quente. Mas, mesmo assim, eles estão acostumados àquele clima, àquele ambiente, àquele habitat lá da savana. Então, você dificilmente veria uma hiena passeando pela América do Sul ou pela América do Norte, porque o habitat delas é a África da savana. Então, perceba a importância de entender como funciona cada animal no seu habitat, porque eles vão ser importantes naquele habitat, porque cada animal tem o seu nicho ecológico e assim a sua função no seu habitat. E agora, indo para aqui, para a América do Sul, nós temos o nosso belo amigo o buguará, que é uma espécie natural aqui da América do Sul. Ou seja, dificilmente você vai vê-lo em outros lugares, como a América do Norte, como a Europa ou a África. Pois bem, mas o que é a cadeia alimentar? Bom, ela vem representar as relações alimentares entre os seres vivos. É aquilo que as pessoas falam, que é quem comeu quem. Mas ela vem fazer esta representação. E ela também vem representar o fluxo de energia e de matéria nessas relações alimentares. Algo importante de saber é que ela acontece tanto em ambiente terrestre quanto em ambiente aquático. E que ela envolve herbívoros, que são animais que só se alimentam de plantas, carnívoros, animais que se alimentam de outros animais, ou seja, que só se alimentam de carne, e onívoros, que somos nós, que gostam de uma salada e de um churrasco também. Pois bem, um conceito importante de você saber é o conceito de produtores ou de autótrafos, que são a mesma coisa. Autótrafos e produtores são a mesma coisa, que são os vegetais, aqueles que são capazes de produzir o seu próprio alimento, recebendo a luz do sol, fazendo a fotossíntese, ou fazendo a quimiossíntese, que já não é necessário a luz solar. E nós somos os consumidores, ou seja, nós somos heterótrofos. O que isso quer dizer? Nós não produzimos o nosso próprio alimento, nós precisamos alimentar de outros seres vivos para continuar vivo. E agora nós temos
os decompositores. Os decompositores, eles são representados geralmente por bactérias e fungos. Os decompositores, eles são importantes porque eles conseguem decompor, por isso são chamados de decompositores, a matéria orgânica. O que é muito importante, porque assim eles reciclam a matéria orgânica para ela ser reaproveitada novamente no ecossistema. E assim, eles são atuantes em todos os níveis tróficos. Mas o que isso quer dizer? Você já vai saber. E o que quer dizer níveis tróficos? Já vamos chegar nesse ponto também. Só espere. É importante guardar esse termo, níveis tróficos. Já vamos chegar lá. Pois bem, algo importante de você saber é a parte de detritos e decompositores. Há muita confusão com isso, mas não se confunda. Entenda logo agora. Detritos, eles não fazem nenhum tipo de reciclagem de matéria orgânica. O que eles fazem é se alimentar de restos, de carcaças de outros animais. Então, os detritos, eles só se alimentam de carcaça. E assim, por isso que são chamados de detritivos. Aqui, um exemplo de decompositores. E aqui nós temos a nossa cadeia alimentar, que vem ser formada de produtor e consumidores. E perceba que a seta sempre aponta do produtor para o consumidor e ela mostra o fluxo de matéria e de energia. E assim, nós temos produtores, nós temos um consumidor, que nós chamamos de consumidor primário. Por quê? Porque ele está consumindo o nosso produtor. E como ele é o nosso primeiro consumidor, nós chamamos de consumidor primário. E aí, o homem que vai consumir este boi no espetinho, ele vem ser o quê? Nosso consumidor secundário. E assim, se tivesse mais um outro consumidor, ele seria o consumidor terciário, e assim por diante. Mas podemos observar que todos eles estão ligados pela seta. A seta, ela sempre está indicando quem está sendo alimento e quem está sendo alimentado. Ou seja, a seta está dizendo aqui que o capim, ou o produtor, está sendo alimento para o consumidor primário e o consumidor primário está sendo alimento para o consumidor secundário. Isso que vocês têm que entender. E aí nós temos a nossa primeira cadeia alimentar, vegetal, boi e homem. Mas também poderíamos ter o seguinte: produtor e o homem. E assim o homem já não seria mais um consumidor secundário. Ele agora seria um consumidor primário. E aí nós teremos a nossa segunda cadeia alimentar. Vegetal, homem, produtor e consumidor primário. Pois bem, aqui vamos ver outra forma que é denominado a cadeia alimentar. Ela também é chamada de cadeia trófica. Por quê? Porque ela apresenta níveis tróficos. Uma coisa que você não pode errar e não pode esquecer é que o primeiro nível trófico é sempre o produtor. O produtor é sempre o primeiro nível trófico. Nunca erre isso. Não venha me querendo dizer que o primeiro nível trófico é o consumidor primário. Não. O primeiro nível trófico é o produtor. E aí, se você lembrar disso, você vai saber que o consumidor primário é o segundo nível trófico, aí depois vem o terceiro, depois vem o quarto e assim por diante. Não esqueça, o produtor é sempre o primeiro nível trófico. E aqui, para exemplificar, nós temos produtores, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário. Perceba, é sempre do que é alimento para quem vai ser alimentado. A seta sempre vai de quem é alimento para quem vai ser alimentado. E observe que todos os representantes da cadeia alimentar têm uma seta apontada para o decompositor. Como já dissemos anteriormente, o decompositor ele está envolvido em todos os níveis tróficos. E aqui, falando em nível trófico, nós temos exemplificação de níveis tróficos. Como, por exemplo, o primeiro nível trófico, que são os produtores. E aqui o segundo nível trófico. E agora o nosso rato vai ser o nosso terceiro nível trófico, a nossa serpente, nosso quarto, e o nosso pássaro, nosso quinto, e por fim, os decompositores, que estão ligados a todos os níveis tróficos. Pois bem, outro conceito que vocês têm que saber é o conceito de rede alimentar. O que vem ser uma rede alimentar? Vem ser o conjunto de cadeias alimentares que um animal participa. Como podemos ver, esta ave de rapina, ela se alimenta não só de um animal, mas de vários. Nós temos aqui neste exemplo o coelho, a serpente e o pintinho. Ou seja, esses animais são os animais com que este
esta ave de rapina vai se alimentar e vai se relacionar. Só que, para montarmos uma rede, nós temos que pegar o completo. E aí nós vamos ver quais são os alimentos desses animais com que essa ave de rapina se alimenta até chegarmos no produtor. E aí, quando chegarmos no produtor, nós vamos ter uma rede alimentar deste animal. E agora nós temos o que é o mais geral, que é isso que vamos encontrar num ecossistema, que é a teia alimentar, que ela já vem ser o conjunto de cadeias alimentares e redes alimentares. E lá vem ser o que nós vamos ver no ecossistema, porque a cadeia alimentar é usada mais para uma representação. Nós usamos cadeias alimentares elas existem no meio normal, no meio ambiente. Só que elas não existem como nós fazemos, que é só um animal se alimentando de outro animal, ou um animal se alimentando só de um vegetal. Não. As cadeias alimentares, quando elas estão no meio ambiente, elas não apresentam só essa linearidade. Elas apresentam várias ramificações. Porque um animal não se alimenta só de outro. Um ser vivo não se alimenta só de outro. Porque senão, se ele não encontrasse esse ser vivo específico, provavelmente a espécie predadora iria morrer. Por isso que ela procura maneiras de sobreviver diversificando a sua alimentação. E aí, podemos ver aqui uns exemplos de cadeias alimentares, como esta. Planta, que vem ser gafanhoto, vem ser alimento do sapo, e o sapo vem ser alimento da serpente, e a serpente da ave de rapina. Outro é a planta, vem ser alimento da capivara, que vem ser alimento da nossa querida onça. Então entenda, a teia alimentar, ela engloba cadeias alimentares e redes alimentares. Pois bem, pirâmides ecológicas. As pirâmides ecológicas, elas vêm nos mostrar por meio de um diagrama o fluxo de matéria e energia entre os níveis tróficos. Não esqueça esse termo, níveis tróficos. Pois bem, a mais importante é a pirâmide de energia. E agora eu vou te explicar o que ela está querendo nos dizer. Pois bem, nós temos esse exemplo. Temos o capim, temos o boi, temos o carrapato. O capim vai servir de alimento para o boi e o boi vai servir de alimento para o carrapato. E nisso nós temos uma cadeia alimentar. Só que perceba uma coisa. Quando nós falamos de fluxo de energia, lembre que o capim ele é um ser vivo. Ele pegou o calor, a energia do sol, e pelo processo de fotossíntese ele produziu glicose para fazer a manutenção dos seus processos vitais. Só que durante isso, ele produziu calor. E aí ele libera energia, e liberou parte dessa energia em forma desse calor. E assim, quando o boi for consumir este capim, ele não vai consumir toda essa energia que o capim produziu. Não, ele vai ingerir uma energia menor que o capim ainda tem, porque parte dessa energia já foi dissipada nos processos vitais do capim. E a mesma coisa do boi. O boi vai se alimentar desse capim, e aí ele vai fazer os seus processos, e aí ele vai liberar energia na forma de calor. E nisso, quando o carrapato for se alimentar dele, perceba que já diminuiu ainda mais a energia que o carrapato consegue do boi. E aí, com isso, nós vamos dizer o seguinte, que como o carrapato recebeu pouca energia do boi, então ele precisa se alimentar mais e mais vezes do boi para conseguir uma quantidade de energia semelhante com a energia que o produtor produziu, para ele poder assim estar satisfeito. E a mesma coisa do boi. O boi precisa consumir bastante capim para que ele possa se satisfazer, para que ele consiga bastante energia para o seu organismo. Então, podemos afirmar que se eu quero sentir uma maior sensação de estar satisfeito, de estar cheio, é melhor eu comer uma salada ou eu comer carne? Comer uma salada, porque vai ter uma maior reserva energética e assim eu vou estar mais satisfeito. Então, perceba isso. E agora, vamos falar algumas coisas que você não pode esquecer sobre pirâmides de energia e vamos falar também sobre pirâmides numéricas. Pois bem, a pirâmide de energia, ela sempre é unidirecional, ou seja, ela sempre vai do produtor para o consumidor de nível mais trófico. Ou seja, nunca vai sair de um consumidor para um produtor. Não, ela sempre passa
produtor para o consumidor e vai subindo de níveis tróficos. E uma coisa importante é que ela vai diminuindo, como observamos no slide anterior. Essa energia ela vai se dissipando, se perdendo na forma de calor. E assim ela vai diminuindo a cada nível trófico. Uma coisa que nunca, jamais você deve fazer é dizer que uma pirâmide de energia ela pode ser invertida, ou assinalar como verdadeiro uma questão que está dizendo, uma resposta que está dizendo que pirâmides de energias podem ser invertidas. A pirâmide de energia ela nunca pode ser invertida. A pirâmide de energia sempre tem a sua base maior e seu topo menor. Nunca se esqueça disso. Pois bem, passando para a pirâmide numérica, ela vem representar de forma individual os níveis tróficos. Ela vem mostrar os indivíduos que fazem parte de cada nível trófico. Ou seja, ela nos demonstra aqui que no primeiro nível trófico, que é os nossos produtores, primeiro nível trófico são os produtores. São 1.000 indivíduos no primeiro nível trófico. A vaca, que já vem ser o segundo nível trófico, nosso consumidor primário, é só um indivíduo. E o carrapato vem ser 100 indivíduos. Observe que ela já não segue a mesma regra da pirâmide de energia, que é algo fixo, base maior, topo menor. Não. A base ainda é grande, mas o topo não é o menor, o meio é o menor. Agora, observe esses dois outros exemplos. Ó, agora, a base ela é menor. Por quê? Porque é uma árvore para 700 lagartos e 700 lagartos para 20 pássaros. E observe que a base ela é pequena. Então, se você ver uma imagem assim numa questão, pense assim: por que essa base é tão pequena? Talvez porque ela seja algo muito grande para consumidores primários bem pequenos, como uma árvore para lagartos. E ela também pode apresentar na sua forma normal, uma pirâmide numa forma normal, nessa pirâmide de base maior e topo menor, como neste exemplo de uma base de 5.000 graminhas, consumidor primário de 600 gafanhotos e um consumidor secundário de 30 sapos. Pois bem, a pirâmide de biomassa. Igual à pirâmide de energia, ela vem falar sobre o fluxo e a disposição de algo na cadeia alimentar. Só que, em vez de energia, agora ela vem falar da massa, de como essa matéria orgânica, dessa biomassa, ela vem ser passada a cada nível trófico. E assim, nós temos aqui o peso seco, que eu já vou explicar, e algo que você já deve ter reparado, que igual a pirâmide de energia, ela também vai diminuindo a cada nível trófico. Por que isso? Porque quando o animal ele se alimenta de outro animal, ou ele se alimenta de outro ser vivo, ele não fica com aquela matéria para sempre. Ele descarta aquela matéria em forma de fezes ou resíduos. Então, perceba que por isso que a matéria ela vai se diminuindo. E uma coisa para você entender como funciona a pirâmide de biomassa, porque é o peso seco. A pirâmide de biomassa, para ela ser feita, é extraído, por exemplo, assim, esse produtor. E vamos supor que esse produtor é uma graminha. Eles coletaram em uma área, em metros quadrados, uma quantidade de graminhas e levaram essas graminhas para uma estufa. Nessa estufa, essas graminhas passaram por um processo de desidratação. E por isso que é chamado de peso seco, porque é o peso somente da massa, da biomassa das graminhas. Por isso que ela sempre vai aparecer assim, peso seco, gramas por metro quadrado, porque ela foi coletada em uma área em metro quadrado. Aí aqui nós temos um vídeo que exemplifica o que nós acabamos de falar. O produtor absorvendo a energia solar, fazendo a fotossíntese, e agora vem um consumidor primário, se alimenta, um consumidor secundário se alimenta do consumidor primário, e um consumidor terciário que se alimenta do consumidor secundário, e que no futuro longo vai ser decomposto. E assim a cadeia vai se reiniciar. Agora vamos falar de algo importante, que é o desequilíbrio populacional. O que vem ser o desequilíbrio populacional? Ele vem ser o responsável por causar distúrbios em um ecossistema. Vamos dizer que esta população de produtores aumentou.
Com esta informação, o que você poderia dizer que vai acontecer na cadeia? Aí você poderia supor, se aumentou o produtor, vai aumentar os alimentos, e aí o consumidor primário vai aumentar. E aí, como aumenta o alimento como aumenta o consumidor primário, o consumidor secundário vai aumentar porque vai ter mais alimento. E assim a cadeia por inteiro. Pode ser, você não está errado. Há essa possibilidade, mas o que eu quero que você se atente a este fator. Vamos supor que o consumidor primário teve um aumento significativo na sua população. Nisso, nós podemos dizer o quê? Que se o consumidor primário aumentar, o consumidor secundário provavelmente vai aumentar, o consumidor terciário e sucessivamente. Beleza. Nós podemos afirmar isso, mas também podemos afirmar que os nossos produtores eles vão diminuir. E nós temos que perceber uma coisa, eles não vão só diminuir, porque ao decorrer do tempo, nós temos que pensar nisso, que com o tempo passando, se essa população continuar aumentando e ela não voltar à sua quantidade normal, vai chegar uma hora que eles vão extinguir esses produtores. Não vai mais ter alimento. E lembre que numa cadeia fechada, eles só se alimentam do que está aqui na cadeia. Ou seja, se não tem produtor, no futuro, esse consumidor primário vai morrer. O consumidor secundário, o terciário e assim por diante. E perceba então que um desequilíbrio ele pode causar extinções de espécies num ecossistema, o que é muito perigoso, porque essas espécies elas não só no ecossistema, elas não estão só assim numa cadeia, elas estão ligadas numa teia alimentar, lembre-se disso. Ou seja, elas estão ligadas a diversas e diversas cadeias alimentares. Então, se uma dessas espécies, ou se todas essas espécies sumirem daquele ecossistema, vai causar um grande desequilíbrio naquele ecossistema. E assim, nós também temos as espécies invasoras. Vamos imaginar que nosso amigo Mickey veio com a sua família, uma caravana, achou um lugar aqui bacana e ficou aqui. E aí ele queria comida. E aí ele viu essa graminha, muito filé. E aí ele começou a comê-la. O que isso vai causar? Primeiramente, vai causar um atrito, porque agora há uma competição entre os alimentos. Ele vai disputar o alimento com o nosso consumidor primário. E assim, nosso consumidor primário vai ter uma desvantagem. Por quê? Porque nosso amigo rato, ele não tem um controle populacional. Ele não tem um predador nessa área. Ele não é desse habitat. E assim, com o passar do tempo, ele vai aumentar a sua população. Diferente do nosso amigo consumidor primário. Porque, além de não estar conseguindo se alimentar direito, ele tem um controle populacional. E com isso, ele vai começar a diminuir. E o problema disso é que, com o aumento dessa diminuição, ele pode chegar a se extinguir. E assim, a nossa cadeia também vai com ele. Lógico que a nossa cadeia, se fosse no ecossistema, ela não ia totalmente desaparecer, mas ela ia sofrer um impacto. Porque além da extinção desse consumidor primário, nós teríamos uma diminuição considerável de produtores. Porque pensa, essa espécie invasora ela está consumindo deliberavelmente esses produtores. E ela não tem nenhuma espécie que faça esse controle populacional porque ela não é de lá. E aí ela vai causar problemas ao ecossistema. Aqui, algo importante de se comentar é o desequilíbrio ambiental. Aí vamos pensar, por que é tão importante o equilíbrio ambiental? Porque o equilíbrio ambiental, como vimos, faz o controle populacional das espécies em um ecossistema, fazendo que haja esse equilíbrio. E assim que a biodiversidade ela possa florescer. Porque nós vimos que se a espécie invasora ela continuar se reproduzindo e se alimentando, ela vai se tornar uma superpopulação. E as superpopulações, elas causam muitos problemas aonde elas estão. Por quê? Porque elas são uma superpopulação. Ou seja, elas vão consumir elas vão consumir muitos produtores, se elas se alimentam de produtores, ou elas vão consumir muitos outros seres vivos, se elas se alimentam de outros seres vivos, e fazendo assim um desequilíbrio, porque vai ter espécies que não vão conseguir mais achar alimento, porque essa superpopulação está se alimentando de tudo. Uma coisa importante de sabermos é que observe que na parte de desequilíbrio ambiental existem
existem. Observamos duas fileiras. Nós observamos aqui duas fileiras. Por quê? A primeira, a que eu estou querendo te falar, que a primeira, ela não é necessariamente totalmente causada pelo homem. Aí você vem assim, como assim não é totalmente causada pelo homem? Calma, essa coluna, ela vem representar fenômenos naturais. O homem, ele não é totalmente responsável pelos fenômenos naturais. Fenômenos naturais, eles são algo que acontece normalmente. Só que o que o homem faz? Ele faz que haja um aumento desses fenômenos naturais. Ele se torna um facilitador para o aumento de fenômenos naturais. Por mais esses fenômenos aqui são algo que acontece normalmente no nosso planeta, porque o nosso planeta está sempre passando por mudanças. E essas mudanças vão fazendo uma seleção que as espécies que conseguirem sobreviver, elas vão continuar. Ou caso elas não sobrevivam, elas vão ter que se mudar para outros lugares, ou elas vão ser extintas. E aí novas espécies vão surgindo, e é assim que vai acontecendo. E tem acontecido desde a formação do planeta. Porque são fenômenos que acontecem normalmente. Mas o que não acontece normalmente é o quê? A monocultura, que é o desmatamento de uma grande área para a plantação de alimentos como soja e milho. O que vai acontecer nessa monocultura? Vai ser desmatada uma grande área, né? Vai ser removido espécies animais, espécies vegetais. E aí o que vai acontecer com essas espécies? Bom, aquelas que não conseguirem se alimentar, achar um novo lugar para viver, elas vão estar extintas. Ou elas vão se tornar espécies invasoras de outros habitats. O que, de qualquer maneira, vai causar um impacto ambiental. Por isso que é importante termos consciência, termos essa sensibilidade, a palavra não é nem consciência, é sensibilidade para a nossa biodiversidade, para o nosso ecossistema. Porque ele é algo frágil e é algo que precisa da nossa ajuda para continuar existindo. Pois bem, aqui, ó, um breve vídeo que vem corroborar com o que nós conversamos. Então,
Então, como puderam ver, o que nós aprendemos hoje. O importante é entender o funcionamento de uma cadeia e como funcionam as relações ecológicas na cadeia com os seres que estão nela e com o ambiente que elas existem. Pois bem, agora vamos para uma questão do Enem. Calma, não é nada muito difícil, não é nada muito assustador. É um texto grande, mas é um texto bem tranquilo de se fazer. Vamos lá. Enem 2008. Um estudo recente feito no Pantanal dá uma boa ideia de como o equilíbrio entre as espécies na natureza é um verdadeiro quebra-cabeça. As peças do quebra-cabeça são o tucano-toco, a arara azul e o manduvi. O tucano-toco é o único pássaro que consegue abrir o fruto e engolir a semente do manduvi, sendo assim o principal dispersor de suas sementes. O manduvi, por sua vez, é uma das poucas árvores onde as araras azuis fazem seus ninhos. Até aqui tudo parece bem encaixado, mas é justamente o tucano-toco o maior predador de ovos de araras azul. Mais da metade dos ovos das araras azul são predados pelos tucanos. Então ficamos na seguinte encruzilhada. Se não há tucanos-toco, os manduvis se extinguem, pois não há dispersão de suas sementes e não surgem novos manduvinhos. E isso afeta as araras azuis, que não têm onde fazer seus ninhos. Se, por outro lado, há muitos tucanos-tocos, eles dispersam as sementes dos manduvis e as araras azuis têm muito lugar para fazer seus ninhos, mas seus ovos são muito predados. Pois bem, de acordo com a situação descrita, e aí? Dá uma pausa. E aí, qual é que você acha que é a resposta certa? Vamos lá responder. Vamos ver a letra A. O manduvi depende diretamente tanto do tucano-toco como da arara azul para a sua sobrevivência. Não. O tucano-toco é necessário para o manduvi, mas a arara azul, ele não precisa. A arara azul que precisa do manduvi. Vamos ver. Letra B. O tucano-toco, depois de engolir sementes de manduvi, digere-as e as torna inviáveis. Não, ele as digere e depois ele as dispersa, permitindo assim novas árvores que surjam. Não é a letra B. Então, vamos ver. A letra C. A conservação da arara azul exige a redução da população de manduvis e o aumento da população de tucanos-toco. Não, pera. A conservação da arara azul, ela exige do tucano-toco diminua, não do manduvi. O manduvi é onde a arara azul habita. Isso daqui está querendo te confundir. Cuidado com essa letra C. Vamos ver a letra D. A letra D diz: a conservação dos araras azuis depende também da conservação dos tucanos-tocos, apesar de estes serem predadores daquelas. Sim, a letra D é a correta. Porque essas espécies elas estão interligadas nesse ecossistema. E para que haja a renovação desse ecossistema, elas precisam estar as duas ali fazendo o que elas precisam fazer, fazendo seus nichos, fazendo as suas relações com as outras espécies. Agora, bora ver qual é o problema da letra E. A derrubada de manduvis em decorrência do desmatamento diminui a disponibilidade de locais para os tucanos fazerem seus ninhos. Não, os tucanos não fazem os ninhos, são as araras azuis. Tudo certo até aqui? Então vamos indo. Os personagens. Agora outra questão aqui. Enem 2001. Os personagens das figuras estão representando uma situação hipotética de cadeia alimentar. Vamos lá. Suponha que, em cena anterior à apresentada, o homem tenha se alimentado de frutas e grãos que conseguiu coletar. Na hipótese das próximas cenas, o tigre ser bem-sucedido e posteriormente servir de alimento aos abutres, o tigre e os abutres ocuparam respectivamente os níveis tróficos de... Bom, essa é fácil. Se o homem se alimentou de um produtor, ele é o consumidor primário. Se o tigre se alimentou do homem, ele é um consumidor secundário. E assim, um abutre, por consequência, é um consumidor terciário. E aí a resposta é a letra C. Muito bom. E é isso o vídeo de hoje. E eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir Bons Estudos. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e fique com a nossa hiena risonha.